Hello, hello, boa tarde, ó, boa noite, gente. Daqui a pouco a gente começa uma entrevista com o nosso queridíssimo Alexandre, né, da Cia Lumbra. Mas a só, vamos que vamos. Deixa eu ver aqui, tá todo mundo me ouvindo bem? Essa é a grande questão. Aí, vamos começar a compartilhar. Compartilhem aí, galera. Começando nossa live, nossa entrevista aqui no Anima Praça. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o Fabrício Neri, integrante do grupo de ensaio, também colaborador aqui, fidedigno, assíduo do Anima Praça, esse festival maravilhoso. Espero que esteja aí, né, atendendo aí, né, a utopia de todo mundo, com muito entretenimento, todo mundo participando, né, nossos espectadores. Salve, salve, galera. Daqui a pouquinho vou começar com ele, nosso Alexandre. Bora lá, tá aqui já confirmando já. Só vem comigo. Tá bonito de ver. Vamos chegando. Gente, queria confessar pra vocês, né? Clube das Sombras. És tu, meu rei. Alexandre, diz pra mim, você vai entrar pelo da companhia ou pelo seu mesmo? Ah, muito bem, muito bem. Temos perguntas-chave. Gente, para quem não conhece, a Cia Lumbra, né, uma companhia que ícone, referência aqui no Brasil todo, que trabalha com teatro de sombras, né? É uma forma animada também. E é isso. Aqui, vamos lá, começando com ele que vai explicar essa linguagem das formas animadas. Aí, tô contigo, meu rei. Salve, salve, grandíssimo. É nóis. E aí, Fabrício? É nóis. Boa noite, Alexandre. Tranquilo, cara. Beleza? Irmão, muito bom falar contigo, muito bom te ver, muito bom saber que você está aqui colaborando com a gente aqui nesse festival maravilhoso. É uma honra para mim, estou aqui, cara, muito feliz mesmo. Que E legal. aí, Para mim tudo também, é um certo? privilégio. Eu vou apagar essa Ô, luz aqui, tá dando um contraluz aqui, só um pouquinho. à vontade, à vontade. Nossa, olha o ateliê. Olha isso, gente. Feito, acho que agora melhorou. Ah, show de bola. Muito bom. Cara, por onde eu começo contigo? Por onde, né? Ó, só pra gente quebrar o gelo aqui, eu não sei se você vai entrar na minha. Uma pergunta que não tem a ver com o nosso roteiro, não. Mas vem cá, astrologia ou ufologia? E aí? A gente surfa em qualquer uma, cara. Ai, que maravilha, que maravilha. Esses artistas, tudo Claro. ET, tudo. Tu sabe, eu vou te Muito contar bom, uma muito bom. coisa. Vou te contar uma coisa para quebrar o gelo assim e dar uma rachada no iceberg mesmo. Isso aí, quebra esse Há, dogma. há 5, 6 anos atrás, eu estava criando um projeto novo em cima de uma ideia que eu comecei a ler em livros antigos sobre circunnavegação na Terra, conquista de novas terras, do novo mundo, e eu me inspirei na Terra plana, cara. Terra plana era um caldo muito potente para a gente criar uma história Sim, nova na companhia. Mas aí caiu de moda, entende? Porque ficou muito tendência, cara. E a gente costuma sim, andar sim. fora da tendência. Exato. Então eu tô mais para essa onda marciana aí agora. É bom também. Não, a melhor, acho que é a das contraditórias a mais coerente, né, cara? Porque a gente também vai lidando, vai conflitando com cada questionamento, né? Eu também sou um apaixonado por ufologia e astrologia também. Que bom, que bom essa conexão. Alexandre, começando aqui nossa entrevista, cara, eu prometo, assim, eu pretendo muito não te acumular de perguntas, porque são muitos anos de estrada. Então, assim, salienta um pouquinho para a galera que está assistindo a gente aí, claro, é, do que se trata o Lumbra, do que se trata essa companhia, né? Antes de mais nada, explica um pouco desses anos todos, né? O que vem a ser o Lumbra. Só para a galera já dar uma conectada também. É claro que muita gente já conhece, né? Tu sabe que a companhia Lumbra ela foi se modificando na medida que ela estava caminhando, né?
E eu acho que isso é comum, acontece com não só com grupos e companhias e coletivos, mas com os artistas em geral. A gente vai se entendendo conforme a gente vai andando. O Sim. início da Companhia Lumbra foi para trabalhar com teatro de animação de uma forma geral. Nós chegamos a criar um espetáculo de teatro de bonecos de luva, que tinha uma pesquisa muito forte em cima do mamulengo, mas esse Isso. mamulengo adaptado ao nosso cotidiano, porque a gente não tinha uma conexão aqui no extremo sul do país com os mestres mamulengueiros. Então era uma adaptação utilizando a linguagem do mamulengo como um viés para fazer teatro de luva. Nós trabalhamos Legal. alguns anos na Companhia Lumbra com projetos muito interessantes, viajamos bastante também com esse espetáculo, mas a sombra foi uma coisa que foi o ponto de partida da Companhia Lumbra e sempre foram as principais demandas do nosso trabalho. Então chegou um momento que não era mais possível a gente ter um corpo treinado para fazer luva e para fazer sombra. Eram exigências muito diferentes Nossa, muito. e não deu para conciliar essas coisas. Eu sempre gostei muito da luva pela possibilidade desse contato direto com o espectador, com essa relação de improviso, de escuta e de retorno que é possível, que na sombra já não é tão próxima essa relação. Mas a gente teve que abrir mão disso e começamos então a montar um repertório de teatro de sombras. Começa isso com o espetáculo Saci Pererê, A Lenda da Meia-Noite, e depois a Ah, gente sim, sim. Cheguei a começa ver um a pouco. fazer novas pesquisas, atender é, demandas que vêm do vídeo, do cinema, da publicidade, da dança, de shows musicais, e por aí a gente começou, então, a fazer a pesquisa de linguagem da companhia. Essa é bem assim, pelo que um pouco que eu pesquisei, né, o Teatro de Sombra ele se aproxima muito mais da questão do cinema, né, o início, né, da construção do cinema. Aqui, de fato, essa coisa mais direta com o público mesmo, né, trabalhar esse distanciamento, né, a partir das telas, né, pelo pouco que eu percebi também, é mais voltado para o cinema. Interessante você citar aí. E agora eu queria esmiuçar até pela etimologia da palavra, né? O Lumbra, né? Esse nome. Quando que foi de fato esse insight assim que vocês falaram, não, agora a nossa estrutura de trabalho, a nossa atuação vai ser voltada para cá, né? Em datas assim. Em que período foi isso? Quando eu iniciei o trabalho com a Sombra, não foi dentro da Companhia Lumbra, foi com outros coletivos, com outros colegas que até hoje são muito meus parceiros e pessoas muito próximas que eu quero muito bem. E foi interessante que a gente partiu de um trabalho que foi muito mal sucedido. Foi um fracasso épico, eu diria. Nossa. E, e a partir épico para a gente que estava começando com essa linguagem. Uhum. Isso foi em 98, então foi no século passado. E, Nossa. e, e a gente tinha recursos muito precários, muita vontade de fazer as coisas e algumas oportunidades. Então a gente aproveitava muito essas oportunidades no início da nossa carreira. Hoje a gente já tem convites que a gente até pode se dar o luxo de não aceitar alguns. Mas na época não existia isso, a gente simplesmente ia caminhando conforme a estrada ia se abrindo na nossa frente. Exato, é bacana. Então, assim, É, foi mais uma coisa fluida do que, de fato, vamos estabelecer aqui umas estacas e cercar e somos não, daqui. aí Não, foi. aconteceu naturalmente, como acho que acontece com todos os coletivos, né? Aham. Essa frustração gerou uma vontade de fazer um trabalho mais consistente, com uma pesquisa mais profunda. Então, eu comecei a elaborar um projeto. Sim. É, eu não tinha ainda o nome da companhia, e no momento que eu defini que ia ser Teatro de Sombras, então eu talhei esse nome Lumbra
que é uma junção de luz e de sombra, dá essa palavra lumbra, que tem a ver também com um pouco o deslumbramento. Nossa, E a agora partir curou, daí, desculpa que digeri aqui agora. Agora, muito bom, muito bom. Essa informação é muito boa. e aí, a partir disso aí, então, a gente começou a divulgar esse nome e os princípios de trabalho que a gente tem, que eu acho que mais importante que tentar botar uma marca no mercado é botar alguns princípios de processo, de filosofia de trabalho, de estética. Isso é uma coisa demorada. A gente leva muito tempo para descobrir um estilo próprio, que as pessoas reconheçam que aquilo ali é um estilo que pertence a tal artista ou a tal coletivo. E, de certa forma, a gente conseguiu isso. Sim, sim, eu tô de acordo, porque assim, não enfeitando o pavão, né, mas é de fato o reconhecimento de um trabalho, né, do seu trabalho, né, do trabalho da sua companhia, porque ele é mais icônico, ele abre uma referência. Existem outras companhias de sombra também que trabalham muito bem, mas quando se trata do Lumbra, a gente já reconhece, opa, é isso aqui mesmo que eu tô vendo, já consigo identificar, né, um perfil de trabalho muito bom. Então, assim, você está falando aí de século passado também, né? Você citou. Não tenho um horizonte sobre isso, né? Mas é, quais foram as referências, né? Ou inspirações a partir daquele período, assim, né? Ou se foi só experimental mesmo, a gente por nós mesmo e vamos fazer. Ou teve algum ícone do cinema também que seja. Olha, eu tenho várias referências e de diferentes linhas de conhecimento. Então, por exemplo, o Jung é uma referência muito forte para a gente desde sempre, por lidar com essa mística, com os arquétipos, com esse aprofundamento da relação entre o simbólico e o imagético. E isso para a gente é muito importante. Então, não só a gente precisa buscar fontes de conhecimento naqueles que trabalham na mesma linha, na mesma vertente artística que nós trabalhamos ou com a mesma linguagem. Acho que é justamente o contrário. Eu acho que a gente enriquece o nosso trabalho e a linguagem como um todo quando a gente bebe de fontes diferentes. Então, por exemplo, eu estudei muito o cinema, mas eu com o tempo descobri que o que a gente faz não é um pré-cinema. Eu acho que é um proto-cinema. Ou seja, a linguagem da sombra, ela é muito mais antiga dentro do imaginário humano. Ela é Uhum. praticamente, ela tem a idade da arte. Eu diria que a primeira manifestação artística e talvez teatral, mesmo sendo inconsciente, foi a sombra. Foi conseguir se identificar fora de si, não sou eu, é uma coisa que está ali, que não é mais a minha pessoa, mas é uma manifestação que se dá de uma maneira gráfica, estranha, através de uma ausência, de um espaço que se cria escuro. Então, acho que isso tudo é muito inspirador. E aí, claro, dentro das vertentes artísticas, eu venho das artes plásticas, das artes gráficas, da cenografia. Então, eu olhei para muita coisa com relação à fotografia. Por exemplo, tem o Cartier-Bresson, que foi um francês que revolucionou a maneira de fazer as fotografias, Como é registrando. Cartier, por perdão, perdão, porque isso aqui para mim também é uma aula. É, Henri Cartier. Cartier-Bresson, ele é um ícone da fotografia porque ele conseguia capturar as imagens sem ter nenhuma preocupação de uma pós-edição dessa imagem. Então ele apontava a câmera e fazia flagrantes da vida humana em diferentes partes do mundo, e essas fotos são icônicas. É muito difícil se aproximar do estilo do Cartier-Bresson
do jeito que ele fazia. A gente pode ver tentativas, mas ele tem uma assinatura única. Uma outra referência das minhas fontes é o Escher, que é um ilustrador, um gravurista, que trabalhou com conceitos, por exemplo, de imagens caleidoscópicas, de reflexos, tudo através do desenho, numa época que a gente não tinha a computação gráfica. Aí eram estudos gráficos, matemáticos, que ele conseguia construir através de ferramentas muito rudimentares, como o compasso, o esquadro, a própria perspectiva do desenho, os pontos de fuga, e ele descobriu coisas que hoje é difícil de fazer com a informática. Então, também é uma referência que eu considero muito, muito interessante, muito profunda, além de várias outras, da pintura mais clássica e do teatro também mais clássico, do cinema. Eu tenho o Sergei Eisenstein, que foi um dos artistas que conseguiu descrever um processo de organização fílmico e dramatúrgico do cinema que se utiliza até hoje e que eu estudei muito para fazer o nosso primeiro espetáculo, e que serve para os sombristas, porque a gente também precisa adaptar tudo isso à nossa linguagem, ao nosso roteiro. A linguagem do teatro de sombras, ela se dá de diferentes maneiras, assim como tu falou, umas se aproximam mais com o cinema, outras mais das artes plásticas, outra mais de um teatro de imagem, do teatro de figura. Então, por exemplo, o teatro chinês preza muito pela construção das silhuetas e a manipulação das varetas que compõem essas figuras, essas silhuetas. Então, cada um tem uma linha. A nossa linha é muito mais performática e está mais ligado a essa tentativa de se aproximar de uma dinâmica cinematográfica, que a pessoa identifique algo semelhante a uma ruptura da própria linguagem da sombra e uma aproximação com o videogame, com o videoclipe, com a linguagem publicitária, e essas diferentes fusões que se pode fazer. Massa, cara. Nossa, foi uma cura aqui, né? Porque você falou de Jung, né? Jung é o que se opõe, né, a Freud, é esse mesmo que você citou aqui agora? É Que importante cada louco, um né? buscar essas Nossa. informações. Eu não vou ficar dizendo que eles brigavam entre si. Sim, sim, Eu acho que para quem estuda são complementares, né, e não opostos. sim, Mas sim, Jung sim. tinha uma linha muito mais mística. Ele tinha ele tem teorias que ele usa a metáfora da sombra como um processo de autoconhecimento, para que a gente se aproxime do inconsciente. Uhum. Ele também tem uma conexão com as mandalas, com os sonhos, com o simbolismo dos sonhos. Então, tudo isso tem muito a ver com o que a gente busca nos nossos roteiros de teatro de sombras, que são esses arquétipos mais primários, mais primitivos do ser humano. E eu acho que isso é possível de identificar quando as sombras se manifestam e mostram esses símbolos. Isso vai junto, né, também do que você falou no início, né, de realmente buscar um norte, uma filosofia para se fundamentar como companhia. Então, a história já vem lá de trás e vai passando por artes plásticas, por cinema e culmina, né, não é de um dia para o outro. Isso fica bem claro, né, não só no seu trabalho, mas agora enquanto você fala também. Agora aqui a sua inquietação, né, o seu olhar para a sua sombra, né? Que você decidiu interromper e falou, cara, agora eu tô ficando louco, é sombra, é isso, né? Ele se dá também nesse mesmo período aí, ou foram outras repetições até esse êxito? Me parece que eu tive diferentes níveis de loucura e de lucidez com a sombra.
Mas eu posso determinar alguns pontos importantes nessa trajetória, nessas descobertas ou nessas confusões que a sombra vai gerando em cada projeto, que é principalmente com relação ao primeiro espetáculo, que ele criou uma espécie de um vórtice, assim, um furacão que ia sugando a energia e as diferentes possibilidades que o próprio espetáculo ia abrindo para a gente. Então, a minha esposa, Fabiana Bigarella, que é uma psicóloga e uma arte terapeuta, ela acompanhou essa primeira parte do mergulho com a linguagem da sombra e depois ela começou a interagir dentro da companhia como um alicerce para criar essa mediação entre a obra de arte que a gente estava construindo e o público, a leitura do público, a percepção que o público tinha do que estava sendo apresentado em cena. Então essa ponte ela é muito importante, principalmente no meu caso, que eu estava atuando, dirigindo e concebendo uma obra que eu desconhecia, que eu não tinha conhecimento técnico ou uma assistência dentro dessa perspectiva da construção de uma obra. Então tinha que ter uma escuta muito grande e um Uhum. distanciamento, coisa que eu não consegui ter até o final do processo, e aí a Fabiana entrou com esse olhar externo, distanciado, para a gente conseguir aparar essas arestas que iam surgindo na obra. Mas isso me criou uma série de problemas, inclusive problemas existenciais. Na metade do processo, era um processo para levar 9 meses, levou 24 meses. Então, na metade desses 24 meses, eu dei uma parada e pensei, bom, o que é que eu estou fazendo aqui? Entende? Depois Sim, de um ano, eu não tenho um resultado e eu preciso trabalhar muito mais ainda. Então, eu me via, as pessoas me viam numa espécie de um transe, de uma loucura ali, imerso nessa tentativa de construir uma obra de arte. E ali eu tive que me questionar e descobrir que sim, não havia nada melhor para deixar de fazer ou fazer diferente. Aquele era o caminho. E deu certo. Acho que a gente acabou atravessando esse umbral aí aham. e Nossa, pisando lá no inferno do sombrista para depois poder chegar em outras esferas. e nós agradecemos aí por todo esse carinho, né? Tudo que você põe ali, tudo que você está fazendo ali, dá para ver que é bem orgânico, é bem defendido, não tem nada jogado fora, tudo é muito aproveitado, assim. Eu tive dando uma garimpada, né? Eu estive com vocês em Santa Catarina. Dali eu já tomei noção, né? A gente fez uma oficina lá com vocês e tal. Mas recentemente, né? Pelo festival também voltei a pesquisar e aí eu tenho outro encontro comigo mesmo sobre outros alcances que estavam ali disponíveis nas cenas e num primeiro momento eu não tinha captado, e aí no segundo, uau, no terceiro, é isso mesmo que eu tô vendo? E, nossa, cara, isso foi muito bom, assim, de ouvir, assim, esse processo. Você falou da Fabiana, sua esposa também, um amor de pessoa, né? Vocês dois são uns lindos. Então, e partindo, assim, do elenco, né? É você, ela, eu vi lá na ficha, né, no site, né? É o Flávio também, o Temis, é isso mesmo? Queria saber como é que culminou essa pontezinha entre vocês, né? Essa amarração de elenco e, né, em que momento, assim? Eu trabalhava com cenografia, atendendo outros diretores, fazendo adereços, fazendo cenotécnica e contrarregragem no mercado de teatro de Porto Alegre. Então, trabalhei muitos Uhum. anos com diferentes parceiros e um dos meus colegas que trabalhou muitos anos comigo foi o Flávio Silveira. Ele foi a pessoa que me ajudou a construir o espetáculo do Saci e ele ficou mais ou menos 10 anos viajando conosco pelo Brasil. A gente teve a Sim. oportunidade de fazer o palco giratório no ano de 2007. Então, nós viajamos por todas as regiões do Brasil, nós fomos para o exterior com esse trabalho e nós conseguimos participar
e entrar com esse espetáculo desde os teatros mais luxuosos do país até os lugares mais improváveis que um espetáculo poderia entrar. Pela característica do espetáculo, que o formato dele era para fazer isso. E o Flávio foi um grande parceiro nessa aventura, junto comigo e com a Fabiana. Depois o Flávio fez parte de outros espetáculos por mais alguns anos. O Roger Lisboa atuou alguns anos comigo fazendo o Saci, no lugar do Flávio. E hoje quem está atuando é a Temis Nicolaides. Ela é uma editora de vídeo, ela trabalha também com algumas performances, misturando essas linguagens de vídeo, de dança, de teatro. E ela se aproximou da Companhia Lumbra através de uma vivência, uma das vivências que a gente faz em Morro Reuter, no Vale Arvoredo, que é um espaço de residências artísticas, aqui no Rio Grande do Sul. Então, todo verão a gente faz uma residência artística, onde o Thales Salvo teve a oportunidade de participar aqui conosco, que é do grupo de vocês, aí Depois do Ensaio. Isso, Depois do Ensaio. E a gente teve diferentes participantes com diferentes propostas artísticas. Então, é um momento de estudo de todos nós. Mais do que um repasse de informações e uma vivência de compartilhamento, é uma forma da Companhia Lumbra também aprender maneiras diferentes de pensar e de fazer teatro de sombras. Então, um momento muito importante, a Temis participou de uma dessas vivências, e aí, naturalmente, ela começou a entrar nos nossos repertórios como atriz, e ela saiu muito bem. O espetáculo do Saci Pererê é um trabalho muito difícil, porque são 2 sombristas atuando durante 40 minutos, com uma mecânica que não cessa nunca. É uma coreografia muito complexa, com mecânicas também complexas, e um entendimento do uso do espaço. Então, hoje, a gente, no histórico da companhia, são esses atores que passaram pelo elenco do Saci Pererê, mas a gente tem também um outro colega que é o Giancarlo Carlomanho, que vem do teatro de rua e que hoje também participa de alguns espetáculos da Companhia Lumbra. Então a gente faz essas parcerias conforme os nossos projetos. Bacana, lindo. A Conceição, né, nossa bonequeira linda, maravilhosa também, acabou de perguntar aqui, né, sobre o Vale do Arvoredo, né, se é a estrutura de vocês. O Vale do Arvoredo é esse mesmo da Carol Garcia mesmo, que trabalha, né? Isso mesmo, também uma linda também, né? Acho que respondi já mais ou menos, né? Não sei. A Carol é uma grande parceira que a gente está sempre flertando o trabalho do outro e se ajudando, e o nosso ponto de encontro hoje é o Vale Arvoredo. Eu moro muito próximo do sítio de residências Vale Arvoredo, e então eu consigo ter uma proximidade com a Carol, e ela sempre acolheu os nossos projetos. Hoje a gente tem projetos voltados também para o meio ambiente e para outras parcerias lá no Vale Arvoredo. Então a Carol é uma grande parceira da Companhia Lumbra. Massa. Aqui, então, já combinando aqui numa pergunta seguinte, cara, sobre, né, na sua perspectiva, é claro, e também na perspectiva do coletivo, né, sobre a receptividade do teatro de sombras, né, no Brasil, em território nacional, né, ou se muda de região para região, né? Como é que você sente isso nacionalmente, internacionalmente, regionalmente, sobre a linguagem? Olha, Fabrício, com o passar do tempo, eu tive a necessidade de pesquisar o teatro de sombras de uma maneira com uma empatia diferente. Eu comecei a procurar entender quais eram as dificuldades dos outros
para criar obras de arte potentes com o teatro de sombras. Isso começou muito cedo, em 2004, quando eu comecei a ministrar oficinas de teatro de sombras, mas eu me aprofundei um pouco mais nisso a partir de 2008, 2009, que eu ganhei uma bolsa de pesquisa aqui no Rio Grande do Sul, e a temática era a dramaturgia do teatro de sombras. Como é que se construía isso? E por que se não conseguia se construir isso também? Então eu parti para uma pesquisa de saber quais eram as dificuldades dos outros. E aí eu me dei conta de diferentes perspectivas em função de diferentes culturas, em função de diferentes lugares. E aí não é esse termo lugar de fala, mas lugar de escuta. Aonde estão essas pessoas que veem as sombras e como elas veem? Como é que elas percebem? Como é que elas entendem a manifestação da sombra, não só no campo artístico, mas no campo da vida, da manifestação humana. E aí, quando eu falo de sombra, eu estou falando também de luz, de cores, de reflexos, de movimento e dessa nossa capacidade visual de perceber as coisas. Então eu aprendi muito cedo, na primeira oficina que eu ministrei, que foi na cidade de Teresina, que tem a cultura do sol muito intenso, do calor muito forte, de temperaturas muito altas lá. Então a média de temperatura no Piauí, e particularmente em Teresina, é entre 35 e 40 graus. E eu fui ministrar uma oficina lá, num festival, que a Companhia Lombra foi convidada, e eu pedi para que todo mundo fosse de preto, porque é uma roupa muito adequada para se trabalhar com a luz, já que a gente precisa de neutralidade constante no aprendizado, durante o aprendizado, depois a gente pode até extrapolar com isso, mas o figurino era preto. E eu comecei a fazer a conversa num sol das 11 da manhã, em um pátio de uma escola, num calor muito grande. E aí eu vi que todo mundo se afastou de mim, eu estava ao ar livre, com esse sol de rachar do Piauí, e as pessoas foram se afastando e foram indo para a sombra. E aí eu disse, tá, aqui o significado sombra é outro, é amenizar o calor do sol. E aí eu comecei a perceber isso, enquanto eu circulava pela cidade, que as pessoas iam para a parada de ônibus e ficavam na sombra do poste, para não ficar no sol. Sentavam do lado da sombra no ônibus. E aí vários movimentos desses. E aí eu disse, é evidente que eu que sou do sul, de um lugar frio, eu no inverno, eu vou evitar a sombra. Eu não vou ficar na sombra porque a sombra é fria aqui. Então, cada lugar, dependendo se tu está mais afastado ou mais próximo da linha do Equador, vai te dar uma referência diferente com relação à sombra. Então, acho que isso é muito importante. Aprendi também, viajando pelo Brasil, que a luz é diferente nesses lugares, que a temperatura é diferente e que a sombra vai ser diferente também. Então, isso é muito significativo e isso também fala muito dessa visão, não só sobre a arte do teatro de sombras, mas sobre um entendimento. E aí depois eu escrevi, há tempos atrás, quando eu fui ministrar uma oficina em Mendoza, na Argentina, eu escrevi uma teoria que eu levei para lá para compartilhar com os argentinos, que se chama dialeto sombra, que o que a gente usa não é uma linguagem. Linguagem é como se fosse um código fechado, digamos assim, uma maneira de falar que ela não muda muito. Então, eu acredito que a sombra que a Companhia Lombra faz e pretende desenvolver é muito mais ligada a um dialeto, ou seja,
Se eu levanto uma cuia de chimarrão e projeto uma sombra de um sujeito tomando chimarrão e levo essa imagem para o Canadá, as pessoas não vão entender que aquilo ali é a bebida, que é uma infusão de chá feita em uma cabaça, que se bebe, que vem dos índios, que se bebe no Chile, no Uruguai, no Paraguai, em algumas regiões do Brasil mais ao sul, na Argentina, não vão entender isso. E isso faz parte, por exemplo, de um espetáculo nosso, de mais de um espetáculo nosso, ou seja, eu estou trabalhando com um ícone, com uma imagem que é um dialeto, ou seja, é quase que um sotaque gaúcho nosso. Então ele não vai ser entendido em várias partes do mundo. E a gente deve considerar isso, já que a gente trabalha com signos, com símbolos e com imagens. Deixa eu digerir aqui, né? Peraí que agora foi a lavada na alma. Bicho, é assim, é uma pergunta que afunila muito até para uma resposta sabotadora, né? Mas como você colocou aí, né, de forma muito sutil, né, se trata também dessa honestidade, né, de realmente estar no lugar, de dialogar com a temperatura do lugar, né, e trazer um significado para a sombra que está no cotidiano, né? Então, que bom, porque se você fala de linguagem, realmente, na maioria das vezes, né, acaba distanciando, né? Porque eu vim aprender de linguagem depois de muito tempo de formado na escola, linguagem e tal. Então, o dialeto, nossa, foi a coisa mais honesta que eu ouvi até hoje, assim, se tratando, né, dessa chegada, dessa comunicação. Eu ainda estou digerindo aqui porque essa foi absurda demais, rapaz. Eu não sei se eu continuo, cara. Não sei se eu vou aguentar isso, não. Não, só para você dar uma diluída aqui, né? Já emendando aqui também num tópico que é cafona, é brega, é clichê, mas eu adoro. Cara, você tem uma história aí que seja fielmente bizarra, marcante, enriquecedora, né? Nesse contexto aí de companhia e de vivência sua com os seus? Olha, tem várias, cara, tem várias. Tem uma que eu gosto muito, que inclusive ela, ela faz parte desse universo do imaginário que eu sempre recomendo para as pessoas que vão trabalhar com esse dialeto sombra, que é a gente partir de emoções próprias, de sensações que a gente tem na nossa lembrança, na nossa memória afetiva infantil, ou que pertença a um grupo que a gente tem alguma familiaridade, para que a gente possa se apropriar disso. Então eu vou te contar uma das histórias que aconteceram, das várias que aconteceram com a construção do espetáculo Saci Pererê, que como eu não tinha dinheiro desse projeto de montagem para viajar para o Triângulo do Saci Pererê, que fica no Brasil, numa região muito especial, que é uma tríplice fronteira do Saci, que é no Rio de Janeiro, fronteira com Minas Gerais e com São Paulo. Essa tríplice fronteira gera um imaginário muito poderoso do caipira, do caboclo, do negro, do índio, do colonizador que foi ali garimpar atrás de ouro. Então aquilo ali criou um caldo cultural muito potente. Eu não pude ir lá para fazer a pesquisa. Eu gosto dessa pesquisa de campo, de poder ver as coisas, sentir as coisas. Então eu tive que fazer uma viagem muito próxima aqui de Porto Alegre, na barranca de um rio, de um delta, que é o Delta do Jacuí, que é um delta muito grande, muito importante, com uma fauna e uma flora selvagem. Eu convidei o Flávio Silveira e o Camilo de Leles, que é um diretor amigo de longa data, para irem junto comigo, e a gente pegou a Kombi, na época eu tinha uma Kombi para fazer
os trabalhos de cenografia, e nós fomos para essa barranca desse rio, depois de uma grande chuvarada. Esperamos essa chuva passar, e no meio da tarde pegamos a Kombi e fomos para lá, e atolamos antes de chegar no lugar. Ixi. E a gente tinha ido de Kombi para colher bambu para fazer a cenografia do espetáculo. E atolamos e não conseguimos tirar essa Kombi num lugar deserto, numa estrada deserta, e começou a cair a noite, e nós fomos atacados por enxames de mosquitos, de pernilongos, e fomos assim totalmente devorados pelos mosquitos. A noite caiu, nós totalmente sujos de lama, uma Kombi trancada, uma noite cerrada, sem lua, e aí a gente começou a buscar então lenha para fazer um fogo, para passar a noite ali. Que não era, a nossa intenção não era fazer dessa forma, mas aconteceu assim. E quando a gente está colhendo a lenha, cheio de maricás, que é uma árvore muito espinhuda, difícil de tu lidar com ela, a gente avistou um cavalo. E em cima do cavalo tinha um sujeito com uma capa amarela. Mas já era aquele lusco-fusco que não se enxergava direito, e era o único sujeito que a gente viu antes da noite cerrar por completo. E ficou aquele clima no ar, e anoiteceu, e nós não conseguimos fazer fogo, e a gente tinha levado um garrafão de vinho, então acendemos um fogo, conseguimos fazer com que o fogo pegasse com a lenha molhada, muita fumaça. Passamos a noite ali, acordamos, e a Kombi estava toda salpicada de tinta vermelha, que a gente não sabe o que aconteceu, mas é como se alguém tivesse chego com um pincel e salpicado a Kombi com uma tinta vermelha. Tinta a óleo. Eita. Muito estranho, tudo muito estranho. E eu estava Sei, estudando sei. o livro do Monteiro Lobato, onde tinha os relatos sobre o Saci. E eu fui descobrindo em vários desses relatos, se eu não me engano, o livro deve ter mais ou menos uns 60 relatos diferentes que ele coletou em 1918, ou seja, um livro que já tem mais de 100 anos, e em alguns desses relatos existiam passagens muito semelhantes a essa caçada de saci que a gente estava fazendo. Porque a gente saiu no ímpeto de caçar sacis, pegar bambus, entrar em contato com essa entidade da mata que era o Saci Pererê. E acabamos sendo caçados por ele. Então a fumaça, o mosquito, a planta com espinho, o cavalo na encruzilhada, tudo isso aí do próprio universo das lendas que a gente estava estudando na época para fazer a montagem. Então, acho que a gente também vai costurando isso dentro do nosso próprio caminho enquanto a gente anda. Rapaz, você me, olha, eu boto fé nessas coisas, tá? Porque olha, eu fiz uma pesquisa também da comadre Fulozinha e é interessante como esse retrato não é algo muito não é algo muito literário, não, é algo visceral que está ali acontecendo o tempo todo. É só você chegar, cruzar a mata, né, e que você se depara com essas situações, né? A gente que é meio metropolitano, urbanizado, não, né, uma certa resistência para essas coisas, mas olha, essa daí, rapaz, olha, vou, eu vou, eu vou fazer com você o seguinte, cara, né? Eu tô aqui já te namorando muito aqui, entendeu? Já tirando tudo que dá para tirar assim de informação, né, nessa aula aqui maravilhosa. É, queria que você colocasse para mim aqui, cara, nessa trajetória toda assim, né, um três palavras, né, ou quatro palavras, ou se sinta livre também, né? Não existe uma margem que que determine assim, né, que feche bem do que se trata hoje a Companhia Lumbra, né? Todo esse processo aí, né, na fé cênica de vocês, nessa fé social, no que vocês defendem enquanto indivíduos também, né? Que quando encerra um pouco o artista e vai para a sociedade, né, para lidar com o outro.
Traz para mim aí, diz aí o que você tem como ícone, quais palavras podem dar essa dimensão. Olha, me parece que hoje a palavra que não é só da Companhia Lumbra, mas eu acho que a gente compartilha com vários colegas e que a gente percebe, sente, é a resiliência, que é essa nossa capacidade de se dobrar, de ter uma flexibilidade para se dobrar diante de uma pressão e conseguir retornar a uma natureza da onde a gente veio. Isso não está fácil, entende? Isso não está fácil, nunca foi uma coisa simples. Sobreviver numa trajetória artística não é o que eu busco. E eu acho que, de certa forma, pela insistência, pela teimosia e pela profundidade dos lugares onde eu me meti e das parcerias que eu tive, eu consegui alcançar coisas muito interessantes para um artista brasileiro, que é poder ter tranquilidade de fazer o trabalho que eu faço, de ter o respeito da minha família, de ter o respeito dos meus colegas de trabalho, de ter interesse das outras pessoas, de receber convites para fazer trabalhos interessantes, de confiarem nesse trabalho, nessa trajetória que a gente construiu durante esse tempo todo. Então, eu acredito que sim, é possível a gente viver de arte, é possível a gente permanecer no Brasil, não sair daqui, em função dos problemas que a gente enfrenta, mas a gente também precisa entender que algumas coisas a gente tem que mudar às vezes. E uma dessas que eu te falei no início da conversa foi um tema que eu queria trabalhar, que era a Terra plana, que eu tive que abrir mão. É um projeto que me interessa muito, mas não é o momento de eu fazer isso. Porque ele não é para ele parecer uma crítica, uma provocação a essa temática que veio com esses governos que começaram a criar uma grande dificuldade de trabalho para a gente enquanto artista. Tampouco é uma coisa que eu acredite como algo de uma probabilidade científica. Também não é isso, é justamente o contrário. Essa fantasia, essa possibilidade de criar um imaginário em cima disso é o que me interessa Uhum. bastante. Outra coisa que eu tive que abrir mão é um projeto muito bonito que nós construímos, que é sobre a lenda da erva mate, que está tão intimamente ligada com a nossa maneira de ser aqui dos gaúchos e dos sulistas da América do Sul, de uma forma geral, e que é uma história muito bonita, uma história também de resiliência. E é uma entrega de um presente divino que vem do imaginário indígena, que nos atravessa de várias maneiras e que hoje é um grande problema para os índios, para nós brancos, para os negros, para todos, porque é uma cultura que está se desmantelando com a força branca, religiosa e opressora do progresso. Então a gente tem que fazer movimentos, mas também não é uma obra que eu pretenda fazer agora. Então eu tive que mudar isso. Então o nosso processo hoje não é de entreguismo, de desistência, mas de encontrar uma maneira de continuar trabalhando, continuar atendendo às demandas nossas e do nosso público com trabalhos que sejam significativos, que tenham um porquê de existir e que sensibilizem Sim. as pessoas, seja mais comercial, seja mais filosófico. Mas, menino, Alexandre, isso assim, essa bagunça que você fez aqui na minha cabeça, né, foi muito positiva. Só retomando a questão da erva mate, eu não fazia ideia de que existia um conto
né? Com certeza existiria, né, se eu me questionasse em relação a isso. Mas traz pra gente, por favor, porque acho que é um momento também de ressignificar, né, esses ganchos de identidade brasílica, né, que a gente fica aí se distanciando o tempo todo, que a mídia distancia a gente, né, produzindo essa coisa norte-americana o tempo todo, invasiva, né? Então, quando você faz um trabalho desse, né, principalmente do Saci, né, você tá como brasileiro se posicionando também, tá dando homogeneidade, né, para essa coisa mestiça total que é, né, no brasileiro, euro-afro-mestiço, todos estamos aqui, né, tentando pisar de fato na nossa terra, tentando pisar de fato no nosso lugar, né, mas de uma forma elegante, né, que é a qual você está fazendo também. Agora, só tirar uma dúvida, o seu trabalho de mais, com mais o seu xodó, cara, o seu trabalho que você mais colocou o dedo ali, assim, que você vai lá e acaricia ele todo dia, ó, essa aqui é a minha obra, né? Seria essa mesma do Saci, porque pelo que eu pesquisei, ela é muito, ela tem muito investimento assim de tempo, de mecânica, né? Foi a que eu mais me interessei. No seu caso é a mesma coisa também? Olha, Fabrício, tu sabe que a gente não deve ter um apego com uma obra. Isso não faz bem nem para a obra, e nem para o artista, e nem para o público. Então, eu Sim, procuro ter um distanciamento disso. Eu não tenho esses afetos, essas ligações. Cada projeto, ele tem em si, ele guarda um segredo, um mistério que a gente precisa ficar buscando ele. Não existe um trabalho pronto. O Saci, hoje, depois de 18 anos, ele começa a perder alguns valores muito importantes em função do que a gente está vivendo hoje, do que se precisa entender, viver e se buscar hoje. Então, hoje existe uma crítica sobre a quantidade de é, relações que essa montagem que a gente fez tem, por exemplo, com o catolicismo, com os símbolos cristãos. Mas isso é próprio da cultura desse mito do Saci. E é próprio da nossa entendi. raiz misturada. Então, não é uma coisa que me interesse ficar prestando contas para o público de por que eu fiz aquilo. Aquilo era necessário porque é a história que eu estou contando, assim como a outra que eu vou contar. Então, isso é o que a gente está vivendo hoje. Por exemplo, a gente está fazendo parte agora de um projeto um pouco mais híbrido, e aí não é só a questão da temática, mas também os meios. A gente precisa se flexibilizar aos meios, e a gente está fazendo teatro de sombras digital, para botar na rede, para as pessoas entrarem em plataformas e interagirem conosco, e a gente experimentar isso. Então, me parece que a minha grande afetividade é com essas zonas de risco, esses lugares que eu não conheço, que eu quero encontrar, como se eu fosse um turista visitando um lugar pela primeira vez. Eu não vou fazer turismo em lugares que eu já fui. Afinal de contas, a gente tem um mundo inteiro para conhecer. Então, me parece que é melhor eu pegar um avião para um mundo das sombras que eu ainda não conheço e cair lá e descobrir tudo que eu puder sobre aquele lugar, sobre aquele tempo e sobre aquelas relações. Então, eu te digo com certeza que eu não tenho nenhuma obra que eu tenha mais afeto ou menos afeto. Algumas deram muito errado e eu aprendi muito com elas. E elas também são muito afetivas para mim. Como essa que eu disse que foi uma grande frustração, porque ela me empurrou para um abismo que eu sigo caindo nele até hoje. Ainda não toquei lá no chão. Alexandre, rapaz, tu é um bruxo mesmo, cara. Essa sutileza e essa fala honesta aí, cara, faz jus ao seu trabalho aí. Agradeço muito, né? Não sei quanto tempo a gente já tem,
quanto tempo a gente está aqui, né? Se o Alto puder me dar uma orientada aqui, porque eu vou ficar digerindo, né? Além do medo do Saci que eu tô agora, né? Que você colocou aí, ainda tem essas anotações aqui para eu revisar e rever todo esse nosso papo aqui. Eu te agradeço muito, muito mesmo, assim, Alumbra aí, vida longa, que continue sempre devolvendo, eu vou dizer assim, devolvendo esse material humano e a gente fique nessa troca aí, né, enquanto artista, enquanto sociedade, né, pelo progresso. Faltam 3 minutos, fechamos na marca aí, né? Muito obrigado mesmo, né? A gente aqui daí contei, depois do ensaio do Anima Praça, a gente agradece muito você ter topado aí, né, e ter abrido aí um pouco do seu tempo. Gratidão, meu mestre. Eu que Tamo agradeço junto. aí ao convite de vocês e a participação das pessoas que estão nos ouvindo aqui e expandam cada vez mais a mente, os sentimentos, busquem fontes distantes de vocês, porque provavelmente lá a gente vai construir coisas muito importantes para a linha de trabalho que cada um tem. Então, quanto mais longe a gente for, mais raiz a gente bota nessa terra que a gente pisa. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado você, meu rei. Tamo junto. Valeu. Valeu, gente. Um abraço para todos Gente, vocês muito aí. obrigado. Gratidão, família. Muito obrigado. A gente fica por aqui. É isso aí, a Anima Praça continua lá com os vídeos, confiram lá o material do Lumbra, né, do Alexandre. Agradeço a todos vocês aí. Gente, eu tô aqui, como é que eu faço para ser igual a esse homem, gente? Mentira, acho que vai além disso, né, gente? Que troca gostosa. Espero que tenham curtido bastante. É isso. Vamos, né? Vamos de isolamento ainda, continuando aí muita tensão, né, nesse período muito louco que a gente está vivendo e se provando e se mostrando cada dia mais forte. Um beijo para todo mundo. Até mais.